dia, meus irmãos, graça e paz, que bom vê-los nessa manhã, que bom saber que vocês estão bem, que o Senhor tem guardado cada um, e que bom podemos mais uma manhã sentar diante da nossa tela, infelizmente a gente ainda não está presencial, e poder celebrar aquilo que Deus é, quem Deus é e o que Ele tem feito na nossa vida, não é mesmo? É muito bom a gente poder chegar nesse momento, nesse ponto, de saber que o Senhor tem nos guardado, nos abençoado. Muito bom a gente poder confiar em Deus e celebrar os feitos e as ações do Senhor. Nessa manhã a gente continua o nosso estudo em cima do livro Coronavírus e Cristo. Espero que você esteja sendo tão abençoado com esses estudos quanto eu tenho certeza que o Cassandro e eu temos sido ao ministrar e ao nos preparar para ele. Na semana passada nós começamos a segunda fase do livro, a segunda parte do livro, e o Cassandro ele trabalhou 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e o capítulo 7. E nesses capítulos o John Piper, o autor, ele nos convida a pensar sobre o que Deus está fazendo através do coronavírus. Então, como primeiro nós nos fundamentamos e depois agora ele está propondo para a gente algumas respostas do que Deus pode estar fazendo através desse momento que a gente vive, desse momento tão delicado da humanidade. Então, nós conversamos sobre, na semana passada, Cassandro, ele conversou sobre a primeira resposta, ou seja, a primeira resposta proposta pelo autor é que Deus está dando ao mundo, no surto do coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Então nós falamos um pouquinho sobre esse tema. Cassandro também trouxe para a gente a segunda resposta que o John Piper levantou, que algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e das suas ações pecaminosas. Então o Cassandro foi muito feliz com as colocações na aula passada, nos abençoou bastante com isso. E hoje nós vamos para o capítulo 7 e para o capítulo 8. E eles vão falar sobre 2 assuntos muito interessantes para a gente pensar. Despertando-nos para a segunda vinda é uma das respostas que o John Piper aponta, e a outra é um realinhamento ao valor infinito de Cristo. Então, na aula de hoje, nós vamos tentar olhar para esses 2 capítulos e ver como que o coronavírus tem contribuído, segundo essa ótica do nosso autor do livro, do John Piper, para nos despertar para a segunda vinda de Cristo e também para realinhar o nosso valor ao valor infinito de Cristo, né? Como que isso está contribuindo para que nesse tempo, nesse momento, esses valores sejam reais e verdadeiros. Então, vamos começar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele nos dê graça e nos dê direção nessa manhã em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado porque o Senhor está nos conduzindo em graça, em vitória, e porque o Senhor tem sido presente na nossa vida. Que o Senhor seja glorificado esta manhã e que o seu Espírito fale com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. O que Deus está fazendo através do coronavírus? E a resposta que ele nos propõe no capítulo 3 é que o coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Então o Piper começa a apontar para a parúzia, para aquele momento onde o Senhor vai retornar. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar bem. A promessa do retorno do Senhor é a bendita esperança do cristão. Nós precisamos entender que o retorno de Cristo para nós que somos cristãos é um assunto extremamente caro, é um assunto extremamente alegre de se falar, e a gente deve falar com ele com ansiedade e com esperança.
Mas infelizmente a gente percebe que essa não tem sido uma realidade dentro da igreja do Senhor. Nós falamos muito pouco, né? Há pouco tempo atrás nós fizemos a série sobre Tessalonicenses na igreja e a gente percebeu como esse assunto era um assunto pertinente aos pais da igreja, à primeira igreja, né? A igreja chamada de igreja primitiva, aquela igreja do primeiro século, como eles ansiavam, como eles esperavam, como eles desejavam a volta do Senhor, né? E o livro de Atos traz para a gente esse versículo logo no início, quando Lucas está registrando a ascensão de Jesus, o anjo aparece para aqueles discípulos e diz isso aí, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então a segunda vinda de Jesus, a parúzia, o retorno do Senhor, é uma realidade que a gente não pode ignorar. E Jesus, quando vier, ele vai fazer o julgamento do mundo. Então, quando ele vier em majestade, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor que separa os bodes das ovelhas, ou as ovelhas dos cabritos. Então, a próxima vinda de Cristo Jesus, o retorno de Cristo Jesus, será agora não mais como ele veio da primeira vez, no seu estado de humilhação, mas virá agora em seu estado de exaltação. Ele virá em sua majestade. E esse retorno será um retorno pessoal, uma vinda pessoal de Cristo Jesus. Ele não vai enviar ninguém, ele não vai mandar um mensageiro, ele virá pessoalmente. O corpo glorificado de Cristo Jesus virá, ele se encontrará conosco novamente. Será físico e visível. A palavra diz que todo olho verá, todos vão perceber a vinda de Jesus. Será repentino. Nós não temos data, dia nem hora. E também será uma vinda gloriosa e triunfal. Então a gente tem que entender que a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor é certa. A segunda vinda do Senhor, ela irá acontecer, ela será visível, ela será verdadeira e ela será no seu estado de glória. Isso aqui é muito importante para a gente pensar e para a gente relembrar. Nós já tivemos essa aula quando falamos no Somos Todos Teólogos, nós falamos sobre os estados de Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, ele vem e ele entra no mundo no seu estado de humilhação. Paulo, escrevendo em Filipenses, ele vai dizer isso para a gente. Filipenses 2, do 5 ao 11, ele vai dizer que ele abriu mão da sua glória e habitou entre nós. E ele veio não só habitando entre nós, mas ele assumiu a forma de servo, a forma de escravo, assumiu a forma do menor. E no estado de humilhação que inicia na morte, na encarnação de Jesus, o Deus do universo encarnando em homem, esse inicia o estado de humilhação, a vida como homem, os sofrimentos, a morte na cruz. Esse estado se encerra com a ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus inaugura-se então o estado da exaltação. Cristo Jesus agora virá exaltado, virá como rei, virá em sua majestade. E é isso que o versículo está dizendo para a gente, é isso que Mateus está dizendo para a gente, que o Filho do Homem virá na sua majestade. O Filho do Homem virá em glória, em honra, em poder, em força. E essa segunda vinda de Jesus, ele vai ter um peso de julgamento para aqueles que não são seus. Né? Aqui fala de uma separação de bodes e de ovelhas. Um amigo me disse uma vez, e eu acho interessante essa imagem que ele colocou, que ele crê que esse será o dia mais alegre, porém também o dia mais triste da terra,
porque será o dia onde, de uma vez por todas, a gente se encontrará com Jesus, e isso será muito alegre, mas também será triste, porque aqueles que não estiverem prontos, como nós vamos ver aqui o que isso significa, vão se encontrar para juízo com Cristo Jesus. Então, ele virá, o retorno de Jesus será pessoal, será físico e visível, será repentino, será glorioso e será triunfal. A gente precisa relembrar e falar um pouquinho mais sobre isso na igreja. E Jesus falou que haveriam, então, indicadores do seu retorno. Vamos ver alguns indicadores do seu retorno aí em Lucas 21, do 9 ao 11, que eu coloquei para você aí na sua tela. Lucas 21 diz assim: quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindouros dos céus. Lucas 21, do 9 ao 11. Você vai ver que todos os sinóticos vão registrar essas declarações de Jesus. E aqui em Lucas é interessante porque Lucas traduz essa palavra que os outros usam como fome, como vai haver escassez e fome. Lucas traduz para uma outra variante dessa palavra também, que é epidemias. Então a gente começa a ver que na história da humanidade isso se repetiu. Tivemos guerras, o século XX foi um dos séculos mais violentos da história da humanidade, um dos séculos que a gente mais se tem notícia de guerra, se tem notícia de disputas territoriais, disputas tribais, genocídios. No meio do século XX, você vai lembrar de vários genocídios, genocidas, principalmente no território africano. Então a gente vê na Bósnia, na Ucrânia, então a gente viu um século sangrento, a gente viu um século difícil, um século complicado. A gente teve peste negra, gripe espanhola, nós tivemos surtos de varíola na Europa, surtos de sarampo que matavam muita gente antigamente, nós tivemos o ebola mais recentemente, volta e meia a gente ouve de uma epidemia de cólera que está acontecendo, a gente esquece de uma realidade muito próxima da gente, que é a dengue. A dengue ela é epidêmica. Se você pegar os casos de pessoas que morreram de dengue no ano passado aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, você vai ver que são epidemias, e Lucas está dizendo isso para a gente, que esse era um dos sinais. Epidemias viriam, epidemias acometeriam, mas ainda não seria o fim. Isso era necessário que isso acontecesse. Também ele vai dizer, por exemplo, em Marcos 13, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essa é a mesma palavra que Lucas usou e traduziu por epidemias. Estas coisas Marcos vai chamar para a gente de princípios das dores. E depois nós vamos ver que Mateus também vai falar a mesma coisa. Ele vai falar sobre as dores de parto. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Mateus 24, versículo 8. Então veja bem, os evangelistas nos relatam esses discursos de Jesus, os discursos escatológicos de Jesus. Você vai encontrar lá em Mateus 24, Mateus 25, você vai encontrar em Marcos capítulo 13, você vai encontrar o que eles chamam dos discursos escatológicos de Jesus, quando Jesus está falando para o fim, e todos eles apontam com algumas diferenças de tradução para esse mesmo ponto. Serão dias difíceis, serão dias onde teremos desastres naturais, teremos desastres, não seria desastre, mas teremos guerras, que seriam problemas de relacionamentos graves, teríamos desastres na saúde, vamos chamar de as epidemias, teríamos problemas de várias ordens e de vários tipos. A humanidade estaria enfrentando ou estaria sendo colocada
diante dela, diante de toda a maldade e a corrupção feita pelo pecado. Então, o que essa ideia de dores de parto que Jesus usa e que é colocado para a gente, ela acaba trazendo para o nosso entendimento sobre a segunda vinda de Jesus e sobre esses acontecimentos? É que nós estamos em períodos entre contrações. Se você é pai, você vai se lembrar de como isso aconteceu. Se você que também, né, você que é mãe, mas eu me lembro que quando nossos filhos foram para nascer, nossas filhas foram para nascer, eu me lembro do médico dizer o seguinte: olha, você pode começar a ter a contração e isso pode levar um bom tempo. Então você faça o seguinte: quando as contrações estiverem numa intensidade forte, eu me lembro que ela falou isso, o médico nosso falou isso, e elas estiverem num período curto, vem para o hospital, porque a coisa vai estar na beira do nascimento. Então, assim, se você está tendo contração e ela não está tão forte, e entre uma e outra demora muito tempo, não vem não. Mas se a coisa estiver bem apertada, se você tiver entre... Eu me lembro lá, não me lembro agora, mas a médica nos disse sobre um número de minutos que ela deveria pensar e contar. E eu me lembro que quando a Ana Júlia foi para nascer, que a Júlia começou as contrações de madrugada, eu fiquei cronometrando no relógio, de quanto em quanto tempo. Então dava uma contração, ela me cutucava, eu marcava, até que chegou naquele número que a médica mandou para a gente, e a gente foi para o hospital, e a Ana Júlia nasceu bem rapidinho, da mesma forma com a Bia, também bem rapidinho. Então nós estamos olhando para o mundo nessa imagem, essa é a imagem fornecida por Jesus, uma mulher em dores de parto. Elas hoje são espaçadas, mas elas vão diminuindo as contrações, e o tempo diminuindo em tempo e aumentando em intensidade. Né? E Paulo fala sobre essa imagem da terra como uma mulher em trabalho de parto, né? Ou melhor, aqui a imagem é a terra como uma mulher em trabalho de parto, tentando dar à luz ao novo mundo que Jesus trará à existência em sua vida. Então, o que Jesus está dizendo para a gente, o que a Bíblia mostra para a gente, é que algo novo está sendo gestado e gerado a partir da vinda de Cristo Jesus. A salvação, ela não é apenas a ideia de salvação nossa, da alma, mas é a redenção de todas as coisas em que o pecado corrompeu. É novos céus, são novas terras, é tudo se fazendo novo. E olha como Paulo vai ilustrar isso para a gente. Romanos 8, 21 a 23. Olha o que o Paulo vai dizer para a gente. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Outras traduções, geme como com dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então Paulo vai dizer que a criação, ele vai nos lembrar, ele vai trazer para os escritos dele de Romanos, e ele vai dizer para a gente o seguinte: na queda, toda a terra foi corrompida. Se você ler Gênesis, você vai ver isso. A terra passa a ser amaldiçoada. A partir de agora, aquela terra que produziria naturalmente, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser subjugada, ela precisa ser submetida. Nós começamos a ver os efeitos da queda, os efeitos do pecado, nas coisas se decompondo, nas coisas se deteriorando, na morte acontecendo. E nós começamos a entender que a intenção de Jesus, a esperança de Jesus, é que toda essa criação, ou a esperança em Jesus, é que toda essa criação será redimida. Toda essa criação, não somente a gente que aguarda sermos adotados, sermos glorificados, estarmos presentes e parte da família de Deus, mas toda a criação geme e aguarda para viver e para
conseguir e receber essa transformação. Portanto, irmãos, a parúzia é uma realidade que vai acontecer, e a parúzia, ela já está em andamento. Isso é uma questão que nós precisamos relembrar constantemente. A segunda vinda de Jesus é algo que invariavelmente vai acontecer e vai ser vista por todos nós. Não é uma história, não é uma brincadeira, não é uma teoria, né, como alguns dizem. Não, a parúzia é uma realidade. Parúzia é a palavra para a segunda vinda. Essa doutrina de que Cristo Jesus vai voltar e ele vai redimir consigo e vai redimir em si todas as coisas, né? Ela vai acontecer. Então, qual é a nossa postura? Deve ser a nossa postura, então, diante desta realidade. E aí o Piper nos aponta para a vigilância. Piper nos convida a estar prontos para estarmos vigilantes. E aí ele vai dizer o seguinte: Jesus quer que vejamos as dores de parto, incluindo o coronavírus, como um lembrete e alerta de que Deus está vindo e que precisamos estar prontas. Se você olhar Mateus capítulo 24, versículo 44, ele vai dizer o que para a gente? Ele vai dizer o seguinte: por isso ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, nós precisamos entender que a parúzia é uma verdade, que a volta de Jesus é uma verdade, que a vinda do Senhor é uma verdade, que o Senhor virá em glória, trará julgamento, trará um renovo para a terra, trará uma transformação, mas o Senhor voltará. E aí o Piper vai dizer que para aqueles que não estão prontos para encontrar a Cristo, esse dia, quando chegar, será um dia como que de uma armadilha. E aí ele usa o versículo de 21, ele fala assim: tenham cuidado para que o coração de vocês não fiquem sobrecarregados, para que o coração de vocês não fiquem sobrepesados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Então, o Senhor vai trazer esse dia virá. O coronavírus, o Piper está dizendo para a gente, ou as dores de parto, ele vai dizendo para a gente, é um lembrete, é um alerta de que isso é uma realidade e que o Senhor está vindo, que as promessas estão se cumprindo. E na vigilância, ele vai colocar dentro desse versículo de Lucas, que a gente acabou de ler, algumas coisas. A primeira delas é o cuidado com o coração sobrecarregado. Quando a gente vai lendo as passagens propostas, por exemplo, Mateus 24, ela fala sobre a volta de Jesus e ela convida a vigilância. Lucas 21 fala sobre a volta de Jesus e elas convidam sobre a vigilância. Marcos capítulo 13 fala sobre a volta de Jesus e ele nos convida à vigilância. Marcos ainda vai além, ele traz algumas parábolas que mostram aspectos diferentes de como essa vigilância deveria ser e como nós deveríamos estar para essa vigilância. E aqui em Lucas ele vai dizer: cuidado com o coração sobrecarregado. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós temos três inimigos que a gente luta diariamente: a carne, o diabo e o terceiro deles é o mundo. E é uma das coisas muito interessantes como a Escritura coloca isso para a gente. Você vai ver, por exemplo, em Marcos, no capítulo 4, versículo 19, quando Jesus está falando as parábolas do reino, e ele vai dizer assim da semente que cai no meio de ervas, e ele fala que essas ervas, elas abafam a semente. E o crescimento acontece, porém a produção daquele ramo que cresceu entre as sementes, ela é comprometida. Não é que ele não produz, ele produz, mas ela é comprometida. E ao explicar a palavra, ele vai dizer que essas sementes são aquelas que caíram nas ervas, são aquelas que estavam preocupadas
tinha o seu coração dividido. E ele vai dizer sobre o cuidado do mundo e a fascinação das riquezas, que concorrem entre si e abafam essa semente. Uma das questões muito interessantes para a gente pensar sobre isso é que muitos de nós têm caminhado e a ideia da segunda vinda de Jesus, ela é um pouco ruim de pensar. Tem pessoas que não gostam nem de falar sobre isso, porque uma das questões que o mundo nos oferece, e quando eu falo mundo, é um sistema do mundo, é que as coisas vão ficando muito boas. O coronavírus expôs isso para a gente. Nós tínhamos uma vida muito boa, por mais que a gente reclamasse, nós tínhamos uma vida muito boa, nós temos uma vida muito boa. E aí a gente vai começando a ficar muito acostumado, a gente vai começar a ficar muito apegado a essas coisas. E Jesus está convidando os seus seguidores, os seus discípulos a vigiarem, porque nós não somos dessa terra. Então nós precisamos estar prontos para voltar para casa. Nós precisamos estar prontos para nos encontrarmos com Cristo Jesus. E nós precisamos entender que o coração do homem, ele vai ter a tendência natural de sobrecarregar-se. O coração do homem vai ter a tendência natural de apegar-se àquilo que lhe dá conforto. O coração do homem vai ter a tendência de orar e dizer: ô Senhor, dá para o Senhor atrasar um pouquinho o seu retorno, porque eu ainda não cumpri tudo o que eu queria cumprir aqui. Engraçado a gente pensar nisso, né? Mas essa é uma verdade. Eu me lembro de brincar, ou de brincarem comigo, quando eu ia casar, o cara dizia: Jesus vai voltar antes. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Como se a experiência do casamento fosse algo superior à experiência de estar em Cristo Jesus. Não volte ainda não, porque eu não vi meus filhos formados. Eu não quero que Jesus volte ainda, porque eu ainda não comprei minha casa. Pararam para pensar nisso? Essas são algumas coisas que passam na nossa cabeça. É como se a segunda vinda de Jesus fosse algo ruim, porque esse mundo tornou-se bom. O João, ao escrever, ele vai dizer sobre não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Não ameis, porque todo esse sistema é um sistema corrompido e ele vai tentar te corromper. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ela concorre entre nós. E aí a gente fica pedindo para que o Senhor não volte, a gente fica torcendo para que isso não aconteça, e porque a nossa vida está muito boa por aqui. E isso tem algumas consequências mais profundas que eu acho que a gente vai tratar no decorrer da aula. Mas entre elas, uma das marcas da primeira igreja, da igreja primitiva, é que todos eles aguardavam com ânsia, com desejo profundo, o retorno de Jesus. Essa era uma mensagem de urgência que havia. Endireitai-vos, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, o Senhor está voltando. Essa era uma mentalidade da igreja. Jesus aí iria voltar, iria resgatá-los, iria levá-los. Se você lembra da nossa série de Tessalonicenses, você vai ver Paulo corrigindo esse problema no meio da igreja de Tessalônica. Ele vai dizer: olha, algumas pessoas deixaram até de trabalhar. Não é assim não. Enquanto a gente espera ele vir, a gente continua produzindo. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar dessa vigilância que eu queria trazer para você é essa necessidade da gente ter um coração leve, um coração que aspira ao céu, um coração que deseja o retorno de Cristo Jesus, e não um coração sobrecarregado com as coisas do dia a dia, sobrecarregado com as coisas do mundo, sobrecarregado com o amanhã. Pensa bem o que o coronavírus acabou fazendo conosco. Quem sabe como vai ser amanhã? Me diz aí, alguém aqui sabe qual é o decreto que vai vir amanhã? O que está na cabeça do governador? O que está na cabeça dos nossos prefeitos? O que está na cabeça do nosso presidente? O que está na cabeça da OMS? Alguém sabe? Talvez amanhã venha
uma declaração dizendo que o que mata o coronavírus é o remédio para dor de cabeça Novalgina. Vocês estão entendendo que isso aqui é uma suposição, tá? Ninguém vai... Depois editam essa parte aqui, eu tô enrolado. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós não sabemos e a gente fica preocupado. Ontem conversava com um amigo e ele me disse: eu nunca fiquei tão preocupado quando eu estou. Eu nunca fiquei com meu coração tão pesado quanto eu estou. Eu não sei o que vai ser, não sei como vai ser. Eu estou com medo do futuro. Eu estou com medo do que nos aguarda, eu estou com medo da crise, eu estou com medo do coronavírus. Irmãos, essa tem sido um discurso mais pertinente do que a gente imagina. Cuidado com o coração sobrecarregado. Cuidado com o coração sobrecarregado. A gente precisa lembrar que o Senhor cuida de nós. A gente precisa lembrar que o Senhor zela por nós. A gente precisa lembrar em todo esse tempo que o mesmo Deus que poderia parar o coronavírus não o faz e nos sustenta durante essa crise. Está conosco durante esse tempo. Nós vamos continuar vendo aqui no decorrer do caminho. Então a gente precisa lembrar disso. Coronavírus nessa resposta que o Piper está dando para a gente, ele é como que uma sineta tocando, nos avisando de que o tempo está próximo, que o Senhor está voltando e que a gente precisa estar vigilante. A gente precisa estar prontos. Eu conversava, quando eu estava com esse meu amigo, conversava com uma das moças que trabalha com ele, e ela estava me dizendo que tinha 12 anos que ela não entrava numa igreja. 12 anos. Eu perguntei para ela: você vai em alguma igreja? Ela falou: faz 12 anos que eu não vou. E aí ela me olhou e falou assim: a coisa está ficando feia, eu preciso ir, né? Então as pessoas estão olhando e entendendo de alguma maneira e estão buscando ao Senhor. Então o coronavírus é essa sineta que nos alerta para uma realidade que foge às nossas mãos, para uma realidade que foge ao nosso controle. O Senhor Jesus está controlando a história, mas o Senhor Jesus está preparando a história para esse dia, para esse momento que ele virá. E ele vai vir para julgar as nações. Aqueles que não são salvos em Cristo Jesus, serão julgados. Então nós temos a ideia que o que é estar pronto? Qual é a advertência de estar pronto? Primeiro, estar pronto é vir a Jesus receber perdão pelos pecados. Então nossa tarefa como igreja é deixar a mensagem acessível para que as pessoas ouçam a mensagem, que o Espírito as convença e que elas venham a Jesus. Isso é estar pronto. E a segunda dinâmica do estar pronto é andar na luz. Porque fugiu a palavra aqui, mas uma das evidências que você foi salvo é que o seu coração deseja andar na luz. E nas parábolas que propostas para a gente ler, que o Piper propõe para a gente ler, são parábolas que falam de vigilância, sobre estar vigilante, sobre estar prontos para que esse Senhor volte. Então a parábola do homem que saiu para uma terra distante, chamou três outros servos, deu dinheiro a eles e diga: olha, vão, produzam até que eu volte. Ou da noiva, das 10 virgens que estavam esperando o noivo, e elas eram damas de honra naquele casamento. 5 delas eram prudentes, a Bíblia vai dizer, mas 5 delas eram nécias, não tinham azeite suficiente. E essas 5 que não tinham azeite suficiente se envolveram em qualquer outra coisa para tentar trazer azeite. As outras 10 estavam vigilantes quando o noivo chegou. Então, o convite para nós nesse tempo é estarmos atentos, vigilantes, prontos, desejando o retorno de Cristo Jesus, ansiando para que isso aconteça. E isso é uma evidência. Andar na luz é uma evidência. Então, uma das evidências da nossa vigilância é viver uma vida centrada no temor do Senhor. Viver uma vida centrada na pessoa de Jesus. E isso é estar andando na luz, e isso é ser
vigilante. Então nós vamos olhando para a narrativa bíblica, nós vamos vendo Deus conduzindo para esse momento, Deus nos convidando para esse momento aonde o Senhor será glorificado, para esse momento aonde o Senhor será exaltado, para esse momento aonde o Senhor será de uma vez por todas entronizado em nosso meio e virá a reinar conosco. Portanto, irmãos, nós encerramos esse capítulo 8 com 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 10. E eu vou ler aqui para os irmãos, 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 10. Diz assim, meus irmãos: não estando vós em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Deixa eu ler, eu vou ler aqui para vocês. Eu estava lendo no livro, mas ele faz a edição de algumas partes. Então, 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 10. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, é um dia que virá como ladrão. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Então, há um convite para nós de andarmos constantemente em vigilância e em sobriedade. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriaga. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nós, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer vigiemos, ou seja, estejamos vivos, então não há uma outra opção para aqueles que estão em Cristo Jesus e estão vivos, a não ser a opção de estar vivos e vigilantes, estar vivos e ativamente esperando Jesus. E aí eu coloquei que a vida do cristão é uma constante vigilância à espera do retorno do Senhor, à espera do retorno do seu noivo, à espera de Cristo Jesus. Precisamos, portanto, meus irmãos, esperar e colocar a barba de molho e ficar como de qualquer jeito? Não. Até que ele venha, precisamos negociar. Precisamos usar nossos dons, usar o nosso talento, usar aquilo que ele nos deu. Precisamos, portanto, negociar os talentos que ele nos deu e esperar ativamente na sua vinda. E pode parecer aqui um contraste, esperar ativamente. E é isso mesmo. Aquele que espera vigilante, espera ativamente. Ele está atento, ele está alerta, ele está vivendo para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso, que o Senhor também nos convida e o Senhor nos chama para uma vida para a glória de Deus, mediante aquilo que somos, fazemos, existimos e vivemos. Então há esse convite para cada um de nós, há essa necessidade de alinhamento, há essa necessidade de relembrar e de desejar e de ansiar pela vinda do nosso Salvador. Continua. Ele nos convida a olhar agora no capítulo 9, ele vai dar a próxima resposta. Ele vai dizer assim, que o coronavírus é uma chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. Então, não apenas um momento, um lembrete, uma sineta nos chamando a atenção para o retorno de Cristo Jesus, para que ele virá, mas ela também é um chamado ativo ao arrependimento, ao realinhamento. Eu me lembro uma vez eu comprei um carro, muitos anos atrás, e eu fui comprá-lo em Curitiba, porque era mais barato, juntei todos os dinheiros o dinheiro que eu tinha, fui lá e comprei e vi, o carro tinha pneus novos.
e eu vim, e era um dos primeiros carros que eu tive. Eu não tinha muito traquejo com a coisa ainda. E eu vim com um dos pneus, um dos eixos desalinhados e mal calibrado. Quando eu cheguei no destino final, já não tinha mais pneu. O alinhamento é algo extremamente importante. Andar alinhado não nos desgasta. Andar alinhado nos coloca, nos tira de perigo. Né? Andar alinhado nos coloca de forma justa diante de Deus. Né? Continuamos andando na luz quando andamos de forma alinhada. Então, o Piper vai dizer para a gente que o coronavírus é essa chamada, é a convocação de Deus a um realinhamento, é essa chamada de Deus estrondosa, alta, para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. Irmãos, a gente precisa entender que à medida que o tempo passa, a gente vem para Cristo Jesus. A gente tem uma experiência com o Senhor. Mas à medida que o tempo passa, a gente vai, às vezes, acostumando com algumas coisas. E pior do que isso, a gente vai fazendo vista grossa para algumas coisas. E devagarzinho a gente vai saindo do alinhamento. Devagarzinho a gente vai saindo um pouquinho para a esquerda. E a gente não percebe que 1000 quilômetros andando com o carro, com a cambagem, com o pneu um pouquinho mais fechado ou mais aberto do que deveria, ele vai chegar no final daqueles 1000 quilômetros, no final daquele percurso que eu tinha, ele vai chegar destruído, eu vou perder aquilo que era novo, eu vou chegar desgastado. Então, o Piper traz para a gente a ideia de que o coronavírus é uma convocação dolorosa. Ele está nos chamando de forma dolorosa a olhar para a realidade. E aqui o autor, o Piper, traz para a gente esse texto de Lucas. Ele vai lembrar dessa história de Lucas 13, versículo 1 ao 5, que diz assim: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem todos, vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então ele começa a chamar a gente para uma convocação dolorosa, para uma convocação que vai nos fazer acordar e nos fazer sofrer. Quando você olha a história da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente vê que os Estados Unidos ele só entrou realmente na guerra de cabeça, ele só se envolveu no combate de cabeça depois do ataque japonês a Pearl Harbor. Depois que o ataque japonês a Pearl Harbor aconteceu, que ele sofreu na pele, que ele sofreu a dor da perda, eles entraram com toda a força e com toda a motivação dentro daquele lugar, dentro daquela guerra. Da mesma forma com a gente. Enquanto o vírus não chegou no Brasil, enquanto a epidemia não foi uma realidade no Brasil, a gente ouvia e a gente fazia brincadeiras sobre essa pandemia. A gente não levava tão a sério o vírus como era. A gente brincava, não, brasileiro não pega isso aí não, brasileiro é imune. Né? Até que a coisa começou a chegar, e hoje nós temos pessoas muito próximas de nós que perderam parentes por causa do coronavírus. É uma realidade, hoje nós estamos assustados. Né? Por quê? Porque ele chegou. Então agora a quarentena, ou lavar a mão, ou os cuidados que a gente precisaria tomar, começam a fazer efeitos. Por quê? Porque estão ao nosso redor. Mas ali, com Jesus, nessa conversa com Jesus, ela reflete uma realidade para todos nós. Aqueles homens que estão conversando com Jesus querem saber por que aqueles
judeus foram sacrificados por Pilatos. A gente tem que entender que havia uma visão ou havia uma cultura, uma ideia de que o sofrimento, de que a dor e de que qualquer coisa que saía fora da prosperidade era motivo de pecado. Alguém pecou. Então, é uma punição de Deus. E Jesus vai dizer para eles que não. Eles não eram piores do que aqueles que falavam com ele. Isso estava acontecendo para que eles entendessem, para que eles vissem, né? E essa é a maravilha, como o Piper vai dizer para a gente, essa é a maravilha da resposta de Jesus, porque Jesus redireciona a resposta para eles, né? O que está acontecendo, por que o problema é aqueles que morreu, para eles que estão perguntando. E Jesus direciona essa resposta. O problema não é quem morreu. O problema é que vocês também são tão pecadores quanto eles. O que os acometeu não é só a ideia do pecado, mas é a ideia de que eu posso ser melhor do que alguém. Irmãos, a ideia de mérito. Esses homens estão trazendo para a gente algo que existe dentro, muitas vezes, do nosso coração. Alguém ficou doente, alguém teve um problema. Nossa, o que eu fiz para isso acontecer? Essa ideia de mérito. Por que as pessoas estão voltando para a igreja? Eu estava aqui agora, antes da aula, pensando nisso, e eu creio que uma dos efeitos colaterais dessa pandemia vai ser o inchamento das igrejas. Veja bem a palavra que eu usei, inchamento. Eu não estou falando crescimento, porque eu acho que numa primeira instância as pessoas vão vir mais, vão estar mais. Elas querem, elas estão preocupadas, elas estão vindo não pelo Senhor, elas são multidão. Vai inchar de gente, mas vai diminuir o número de discípulos. Não vai ser proporcional esse inchaço ao número de discípulos, daqueles que vão entender o Evangelho e que vão permanecer no Evangelho. Não sei se você está me compreendendo nisso que eu estou dizendo, porque muito do que Jesus está expondo aqui é sobre essa consequência de pecado, de que eu tenho um mérito, talvez, que eu tenho uma vantagem, talvez. E o que Jesus está dizendo, falou, não, preste atenção, olhem para eles, o problema deles é falta de arrependimento, assim como é o problema de vocês. O nosso maior problema é o arrependimento que não veio. Arrependa-se ou pereça. Lucas 13, 3, ele vai falar isso, ele fala 2 vezes essa sentença. E Lucas 5, arrependa-se e pereça. E aqui eu quero abrir um parênteses muito interessante para a gente. A gente vive num tempo onde a gente precisa aprender a aprender com o que a gente vê. A gente precisa estar atento e ver aquilo, e ver o que Jesus está fazendo aqui. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo o que um pai faz com um filho, quando diz assim, meu querido, esse caminho que você está indo eu já fui, e ele não é bom. Muda, enquanto dá tempo. Ou quando um pastor, ou quando um conselheiro, ou quando alguém chega para você e fala assim, rapaz, esse lado que você está indo não é bom. Olha, essa postura que você está tomando não é boa. Lembra do fulano, lembra do ciclano, lembra do beltrano? Olha, te arrepende enquanto é tempo, porque ele pagou um preço muito grande. Ele teve uma perda muito grande. Ele aprendeu a duras custas. Talvez a gente só aprenda isso depois de uma certa idade, mas tem coisa que custa muito caro para a gente ter aprendido. Eu tenho lições que para mim foram muito caras e eu poderia tê-las bem mais em conta. Eu poderia tê-las de uma forma bem mais barata se eu tivesse ouvido, pensado e atribuído conselhos e me arrependido antes. Então Jesus vai dizer, arrependa-se ou pereça. Jesus está redirecionando o espanto das pessoas. Não é sobre o que Pilatos fez, é sobre o pecado. Sem arrependimento, você vai ter um fim similar a esse. Se você não se arrepender, o seu fim vai ser muito parecido com esse fim que eles tiveram. Se você não se arrepender, Se você não se arrepender, esse fim também vai ser seu. Esses que sofreram vão ser
vai ser repetido isso também com você e em você. E Jesus continua dizendo, nessas convocações dolorosas, Jesus continua trazendo para a gente, e o Piper vai dizer isso, que Deus tem uma mensagem misericordiosa em todos os desastres. Em todos eles Deus vai ter uma mensagem misericordiosa. E qual é a mensagem? É que somos pecadores destinados à destruição e desastres são uma convicção graciosa de Deus para nos arrependermos e sermos salvos enquanto há tempo. A mensagem graciosa de Deus para nós é que o nosso maior problema, nossa maior dificuldade, aquilo com o qual a gente tem que lidar com muita seriedade e que realmente vai destruir a nossa alma, nosso espírito, é o pecado. Esse é o nosso problema. Nossa maior dificuldade não é um problema financeiro, meus irmãos, nossa maior dificuldade não é o vírus, nossa maior dificuldade, Jesus vai dizer, não teme aquilo que pode matar o corpo. Isso a gente não tem que temer. Agora, aquilo que pode tirar a comunhão com o Senhor, aí sim a gente precisa temer. Então o coronavírus também tem sido esse momento, essa mensagem, essa oportunidade que eu e você estamos tendo de repensar e de arrepender-nos. E o que é arrependimento? O que a gente chama de arrependimento? Arrependimento é uma mudança drástica de coração e mente. Arrependimento é uma transformação profunda para que percebamos o valor e valorizemos o que Jesus é e quem Deus é. É uma profunda transformação para que percebamos e valorizamos Deus e Jesus por quem eles realmente são. A gente precisa entender que há uma diferença bem grande entre arrependimento e remorso. Nós muitas vezes experimentamos remorso. Remorso, meus irmãos, é aquele medo, é aquela atitude tomada pelo medo do que eu vou perder. Então, eu fiz uma coisa errada e aí eu penso, poxa, eu vou perder meus benefícios. Eu briguei com a minha esposa, poxa, eu vou perder os benefícios que eu tenho com a minha esposa. Eu briguei com o meu chefe, eu vou perder o meu emprego. Na verdade, eu não reconheci muito bem, eu não entendi muito bem, eu não internalizei muito bem o que eu fiz de errado. E muitas vezes eu volto atrás e digo, olha, eu estava errado mesmo. Mas não era porque eu meditei, porque eu refleti, porque eu reconheci o meu erro. É porque eu fiz um juízo de valor e eu vi que se eu continuasse na minha posição, eu perderia muito mais do que eu ganharia. O nome disso é remorso. E qual é o problema do remorso? É que a gente volta a fazer de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Esse é o remorso. Não houve uma mudança profunda na mente. O que o arrependimento é? O arrependimento é o choro pelo que eu já perdi. Ao fazer aquilo, eu já perdi a oportunidade de ter abençoado a minha esposa naquele dia. Eu já perdi a oportunidade de ter sido um funcionário melhor para o meu patrão. Eu já perdi a oportunidade de falar a verdade. Nada mais importa, eu já perdi. O que importa agora é recuperar a minha dignidade em Deus. Lembra de Davi? O que Davi faz quando ele é confrontado com Natã? Ele se arrepende. Ele não volta mais àquilo. Aquele é um tipo de erro que não faz mais parte da vida dele. Arrependimento é algo tão profundo em nós. Eu vou colocar de novo o data show aqui para você ver. É uma profunda transformação que nós acabamos desejando nunca mais voltar àquilo. Que nós acabamos desejando nunca mais vivenciar aquilo. Nós vamos empenhar todas as nossas forças para que aquilo não seja realidade. Mas nós temos um problema, a gente tem um discurso dizendo que a nossa carne é fraca. E aí a gente se permite fazer de novo. A gente se permite errar outra vez.
nós precisamos entender que o arrependimento é uma profunda transformação que começa a imprimir na minha mente, no meu coração, um desejo de andar de forma reta diante do Senhor. Arrependimento produz, irmãos, vejam bem, eu vou até abrir a cena aqui para falar com você. Arrependimento produz frutos. Arrependimento produz frutos, produz mudança, ela é gradativa, mas ela é consistente, ela vai acontecer, ela vai mudar. Sem frutos, não tem arrependimento. Não tem. Você quer saber se alguém tem se arrependido? Se você quer saber se o seu arrependimento é genuíno, veja os frutos. Olhe o reflexo disso. Né? Olhe qual foi a mudança substancial dos seus valores. Então o arrependimento passa por uma profunda transformação. E essa profunda transformação faz que eu perceba e valorize Deus e Jesus por quem eles realmente são. E isso é muito legal da gente pensar, isso é muito legal da gente perceber. Valorizar a Deus por tudo que Ele é. Valorizar a Deus por tudo e Jesus mais do que qualquer outra coisa. Quando nós valorizamos ao Senhor por tudo que Ele é, quando nós entendemos o arrependimento, a primeira coisa que nós fazemos é nos ver como somos. E ao nos ver como somos, a gente começa a entender o peso e a profundidade e a grandeza de tudo aquilo que Cristo Jesus fez por nós. E olha a chamada do Senhor para a gente em Mateus 22:37. Ele vai lembrar para a gente o que Deuteronômio fala na lei. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todo o seu entendimento. Mateus 22:37. Jesus vai dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, o coração do homem na queda se distanciou dessas duas premissas. O coração do homem na queda, ele resolveu dar o seu jeito, fabricar as suas prioridades, fabricar os seus deuses como lhe convém. O coração do homem, depois da queda, resolveu colocar Jesus num compartimento. E o arrependimento aqui é uma chamada de colocar Jesus de volta aonde ele deveria estar e de onde ele nunca deveria ter saído. Ele deveria ser o centro da nossa vida. Ele vai dizer que amar ao Senhor com todo o coração, alma, toda a força, todo o entendimento. Amar ao Senhor Jesus, Deus precisa ser o centro da nossa vida novamente. E não mais um elemento na equação. Jesus vai dizer assim que quem ama a Ele menos do que ama a um filho, ou o pai, ou a mãe, ele não está dizendo que você não deve amar pai, você não deve amar mãe, você não deve amar esposa, você não deve amar filho. Ele está dizendo que todos esses, se eu posso usar dessa forma, todos esses amores são secundários. A nossa prioridade é o Senhor. A nossa prioridade é quem Deus é. E o Papa continua trazendo para a gente, e ele vai nos lembrar de que o arrependimento não é sobre uma lista de regras quebradas, mas um valor infinito desprezado. O valor infinito de tudo que Deus é para nós em Jesus Cristo. Você lembra da história do filho pródigo? Lucas 15 relata para a gente a história do filho pródigo. Aquele menino que pegou as coisas, pede a herança do pai, vai embora, torra o dinheiro, quebra todas as regras possíveis. Ele arrebenta com tudo que ele não deveria fazer, desde o pedir a herança antes da hora, até voltar e pedir para ser funcionário do pai. Essa é uma história sobre alguém que quebrou todas as regras. Mas tem um outro cara na equação que nunca quebrou regra nenhuma, o filho mais velho. Ele nunca quebrou nenhuma das regras, porém, ele também nunca atribuiu o real valor ao pai. O arrependimento do mais novo expôs o pecado do mais velho. Não há valor no pai. Nos dois não havia valor no pai, porque um pediu primeiro a herança.
mas ele se arrepende e volta. O outro nunca pediu nenhum cordeiro, mas também fica irado e indignado com aquele pai ruim que não o viu e não o valorizou. Então, o arrependimento não é sobre quebrar regras, meus irmãos. É que quando eu as quebro, eu estou indo contra o caráter de Deus. Quando eu as quebro, ou quando eu vivo e coloco Jesus numa caixinha, num valor menor do que ele tem, eu começo a atribuir outros deuses, eu começo a atribuir outro valor ao Senhor e eu o coloco num compartimento da minha vida. E eu vou dizer que em algum momento, em algum evento, eu posso ser meu provedor. E esse é um problema. E essa é uma dificuldade. Então, o que o coronavírus também tem feito conosco? Ele tem nos instigado a confiar em Cristo Jesus. Porque a gente chegou à conclusão de que nada nesse mundo oferece segurança e satisfação, que nós só encontramos na grandeza e dignidade infinita de Jesus. O vírus literalmente nos imobilizou, meus irmãos. Nós não podemos ir onde queremos, como queremos, da forma que queremos, não podemos ver mais pessoas amadas, não podemos mais estar juntos na igreja, uma rotina para todos nós se foi. Esses dias eu saí de casa, desci, fui a pé no mercado, quando eu cheguei mais ou menos uns 600 metros daqui, quando eu cheguei a 50 metros do mercado, passou alguém do meu lado e eu reparei que ela estava de máscara, eu botei a mão no rosto, cadê minha máscara? Tive que voltar. Era simples ir no mercado, agora ir no mercado preciso de um checklist para ver se eu peguei tudo, carteira, dinheiro, máscara, né? O vírus nos imobilizou. O vírus tirou as bases da nossa confiança. O vírus expôs os valores da nossa confiança. O coronavírus expõe em nós um problema grave de confiança hoje em dia. E medo vem pela falta de confiança, meu irmão. Gênesis capítulo 3, quando a gente vê a queda, a gente vê que o medo faz parte porque a serpente coloca no coração dos nossos primeiros pais de que Deus não era tão bom, de que Deus não era confiável, e eles acreditam nisso. E aí eles começam a agir com medo. E desde então eu e você precisamos e tentamos fazer algo que nos traga confiança. Em outras palavras, a razão pela qual ele faz da calamidade a ocasião para oferecer Cristo ao mundo é que a grandeza suprema e total gratificante de Cristo brilha mais intensamente quando Cristo sustenta a alegria no mundo. Essa é uma conclusão lógica. Quando eu faço quando eu olho para esse lado, quando eu vejo que meu problema é o pecado, quando eu volto a minha confiança para Jesus, quando eu recoloco Jesus de onde ele nunca deveria ter saído, quando eu recupero a confiança em Cristo Jesus, não porque ele não fosse digno de confiança, mas porque eu estava em outro lugar, naturalmente eu vou começar a caminhar e vou ver que Deus me sustenta. Deus me dá alegria mesmo em meio ao sofrimento. E aí o Piper vai encerrar conosco esse capítulo, ele vai partir para encerrar esse capítulo e ele vai nos convidar a parar de confiar em nós mesmos e voltarmos para Deus. Vamos ver lá o que 2 Coríntios 1:8, ele vai falar sobre o dom do desespero. No nosso livro está aqui na página 76 e 77, mas ele vai dizer assim, 2 Coríntios 1:8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima de nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita mortos. Então, a primeira coisa que Paulo vai dizer para a gente é que o propósito de Deus naquela calamidade que ele estava vivendo, naquele momento específico, era para que eles não confiassem neles mesmos, mas colocassem a sua confiança em Deus.
para que eles não olhassem para o próprio braço como supridor deles, mas que colocassem a confiança em Deus. Então Deus é o fundamento, o padrão e o objetivo de todas as nossas ações. Deus precisa ser isso, nós precisamos depositar de uma forma consistente, né, todas a nossa confiança e a nossa ação naquilo que o Senhor tem para nós. E no outro exemplo ele vai falar sobre o espinho na carne, né, que Paulo relata, e ele vai dizer, 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, Deus viu em Paulo o perigo do orgulho, como o Piper vai dizendo. Satanás viu alegria e verdade, mas aquilo que Satanás intentava para mal, Deus intentou para bem, porque Deus não o livrou, mas Deus colocou um propósito naquela dor. E ele vai dizer que ele se alegrará. Olha o versículo 9, ele vai dizer assim: portanto, me gloriarei alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha que profundo isso, irmãos. A ideia de estarmos e vivermos e sermos sustentados por Deus. Abraçarmos ao Senhor. Regozijarmos nas nossas perdas. Regozijarmos em meio à dificuldade, em meio às lutas. Isso é possível, é isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Paulo era um homem como eu e como você. Ele simplesmente colocou as coisas certas nos lugares certos. Na perda, ganho. Paulo abraçou a perda em parte porque na perda Cristo foi mais amplamente ganho. Olha o que ele fala em Filipenses. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo para que eu ganhe a Cristo. Olha que ponto que o apóstolo chega. Ele está escrevendo aos Filipenses, os irmãos vão lembrar, ele está escrevendo aos Filipenses da cadeia. Ele está fazendo uma narrativa da linhagem, ele está fazendo a narrativa de tudo que ele foi e que ele era, e ele coloca tudo isso ali no capítulo 3, ele vai dizer: tudo isso era muito pouco, porque eu ganhei algo sobreexcelente a isso. E esse é o poder do arrependimento, e é isso que a gente precisa fazer, esse realinhamento que a gente precisa fazer. A gente precisa voltar a olhar para Cristo Jesus com sabedoria, com graça e no lugar que ele deveria estar. Portanto, arrepender-se é experimentar uma mudança de coração e mente que valoriza Deus em Cristo mais do que a própria vida. E aí a gente tem o Salmo 63, versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam. Já parou a pensar na profundidade desse versículo? A graça de Deus. Foi isso que Paulo ouviu do Senhor. A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando estamos fracos é que então somos fortes. É uma equação ao contrário, irmãos. É uma equação ao contrário. Mas a gente só consegue percebê-la quando a gente vive e se coloca nessa posição. Salmo 16:11 diz: na presença há plenitude de alegria e à tua direita delícias perpetuamente. Arrependa-se e alinhe sua vida ao infinito de Cristo. E aqui eu quero encerrar com essa conclusão. Deixa só eu ver se é isso mesmo, isso aí. Eu quero encerrar com essa conclusão para a gente pensar. O coronavírus
é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Essa é a primeira coisa. Você está pronto, você tem caminhado, você tem vivido de forma a andar diante do Senhor, você está vigilante, você está percebendo de que isso é uma realidade, que você precisa estar vigilante, você precisa estar andando na luz, você precisa estar sendo luzeiro nesse mundo, você precisa estar com a sua botija de azeite cheia, você precisa estar negociando o seu talento, você precisa estar esperando ativamente no Senhor, ativamente o retorno de Jesus. Então não esmoreçamos, porque a vinda e a volta de Jesus, ela é evidente, ou ela é proeminente, ela vai acontecer, mas que a gente esteja, enquanto espera, sendo ativo naquilo que o Senhor vem feito com a gente. A segunda coisa que eu quero pensar com vocês dentro desse primeiro tópico é o seguinte: se Jesus voltasse agora, se você soubesse agora que Jesus está voltando, ele volta em, sei lá, até as 2:30 da tarde, Jesus está aí, tá bom? Se ele voltasse agora, você teria algum sentimento de tristeza por não ter realizado alguma coisa? Por não ter feito algo? Você teria algum medo de perder, de estar deixando algo? Você se sentiria mal de alguma maneira? Essa resposta a essa suposição, ela é muito simples, porém ela revela muito sobre nós. Porque se nós ainda encontramos alguma coisa nesse mundo que é maior para o nosso coração do que estarmos encontrando com Cristo em glória, isso significa que a gente precisa buscar ao Senhor e nos arrepender. Isso significa que alguma coisa é mais importante para nós do que o Senhor. Por mais que você tente fazer, e você vai tentar, se você achar alguma coisa, uma boa desculpa. Não tem boa desculpa. Nós precisamos entender como cristãos que caminhamos por esse dia, ansiamos por esse dia, desejamos esse dia. Isso precisa ser a maior alegria do cristão. Nós vivemos para ver isso consumado, para ver o nosso Redentor vindo e nos regozijar com Ele em graça, em glória, em verdade, sem temor, porque Ele garante a nossa salvação. Finalmente, nesse dia, o joio será separado do trigo, os bodes das ovelhas, mas nós iremos com o nosso pastor, supremo pastor, desfrutar da alegria da salvação perpétua, contínua. Olha que fabuloso. Se você tem algo que você se ressente ou tem medo de deixar para trás, alguma coisa está errada. Você precisa fazer um juízo de valor. Você deve ir diante do Senhor em arrependimento e em contrição. E a segunda coisa é que o coronavírus é um chamado escandaloso para nos arrependermos e nos realinharmos a nossa vida ao valor infinito de Jesus. Ao valor infinito de Jesus. Queridos irmãos, eu tenho muito claro no meu coração de que o coronavírus também está colocando em nós um padrão, restaurando em nós o padrão do que é caminhar e servir o Evangelho de Deus. É um convite a deixar de ser multidão e passar a ser discípulo. Então, na manhã de hoje, eu te convido a lembrar e a glorificar ao Senhor, porque Ele volta, a volta dele é certa. E que você pare nos pés do Senhor e que você peça para Ele te ajudar a perceber se há algo no seu coração que ocupa mais o espaço dele, e peça-o para ajudar você a realinhar a tua vida, os teus princípios e os teus valores em Cristo Jesus. Na perda, ganho. Conhecer a Cristo é infinitamente superior do que qualquer outra coisa. Ele tem sido nosso sustento e não há de nos deixar em Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse tempo, porque o Senhor é bom, e minha oração é que o Senhor enche o nosso coração da expectativa do teu retorno e do quebrantamento necessário para reconhecer aquilo que ainda estamos desalinhados e andar em conformidade com o Senhor. Te louvo em Cristo Jesus. Amém. Amém.
Deus te abençoe. Nos vemos às 19 horas em Cristo Jesus. E hoje falaremos sobre o poder transformador do Evangelho. Te aguardo.